Saudações, telespectadores da TV Altiora. Voltamos com o nosso programa Medicina e Saúde. O papo hoje é alergia. A gente vai dar um enfoque em alergia alimentar e principalmente nas crianças. Hoje estou trazendo aqui a doutora Renata Mello, pediatra, alergologista do Hospital Universitário São Francisco. A gente volta já. Voltamos em definitivo agora com o nosso programa. E o papo é alergia. Doutora Renata Mello, satisfação em tê-la aqui no programa. Vamos falar de um assunto que o pessoal comenta muito, fala-se muita besteira, mas vamos ver o que está certo. Doutora Renata, muito satisfação. Obrigada, João, pelo convite. A gente vai falar de um tema que está super na moda, que é alergia alimentar. E talvez a gente vai abordar alguns temas meio polêmicos agora. Bom, polêmica sempre é bom, né? É, sempre. Na audiência, dá tranquilo, sossegado. Tá. Fala para mim, quais são as alergias alimentares mais comuns? O que acontece mais no consultório? O que acontece mais em pronto-socorro? O que está mais no dia a dia? As alergias alimentares são mais comuns na infância. Sendo que na infância a gente tem alimentos que são os mais prevalentes, né? Então, na primeira infância, que é menor de 1 ano, é leite de vaca, a soja, a gente fala também um pouquinho tem o trigo, não tão comum, e o ovo. E aí depois, assim, passar do tempo, essas alergias elas criam tolerância, e aí no adulto a gente vê outro tipo de alergia alimentar, que aí é a castanha, camarão, frutos do mar. E aí são as reações, às vezes, mais graves. No dia a dia que aparece no pronto-socorro bastante. Eu tenho alergia a camarão, fantástico, hein? Fantástico. Uma alergia que geralmente faz reações graves, é comum muito ter anafilaxia, mas e geralmente não tem cura. Uma vez com alergia a camarão, para sempre com alergia a camarão, e tem que ter muito cuidado, ainda mais se você for, por exemplo, no restaurante de frutos do mar. Então, você tem que explicar que, por exemplo, se você fritar o bife na gordura do camarão, que foi feito o camarão, você pode ter uma reação comendo carne. Isso é uma coisa importante de se falar. Sim, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação do alimento. Então, não pode ter contaminação com a proteína do camarão. Então, se você também fizer, tocar o camarão e fizer a carne ao mesmo tempo, também pode ter reação. Então, bom, já que é assim, você está meu exemplo. Fantástico. Porque, bom, eu comia camarão, certo? Comia, eu era pequeno, eu era criança, etc. Acho que lá pelos 15, 16 anos, um belo dia comi, passei muito mal. Falei, alguma coisa devia estar ruim. Da segunda vez eu comi, passei... Nossa, eu fiquei pior, tava terrível. E mesmo assim, eu falei, não é possível, eu sempre comia. Você não acreditou. Exatamente. Lá pela terceira vez, foi exatamente quando fizeram em casa alguma coisa associada ao camarão. Eu falei, a única coisa junto aqui era o camarão. Só pode ser, e aí eu descobri que era... Ainda tive uma quarta vez. E aí foi e falou assim, confirmei que é o camarão, né? Coisa de paciente mesmo, né? Fui testar para falar, será que tá às vezes certo? A gente fala que é alérgico, ele fala assim, mas eu tentei comer um pouquinho. Isso. E geralmente o paciente que é alérgico e já é mediado mesmo, bem definido, a quantidade do alérgeno não quer dizer assim, gravidade. Assim, se ele comer um pouquinho, ele vai ter uma reação grave, se ele comer muito, vai ter uma reação grave. Se for um alimento contaminado com a proteína, também vai ter. Então não tem aquela assim, eu tolero um pouco de camarão. Não, se você tolera comer um pouco, você não é alérgico. Tem outro problema. Então, tem outro problema, mas não é alergia a camarão, né? E a outra coisa que a alergia de camarão, já que nós estamos falando aqui, é em relação aos contrastes, que eles falam de... Geralmente, se você tem alergia a camarão, você vai fazer um contraste, vai fazer uma tomografia e tudo mais, eles perguntam, porque tem um mito de que quem é alérgico a camarão tem mais alergia a contraste, e isso não é real. Não é verdade. Ainda bem, né? Mais uma coisa, na realidade, tem iodo, os contrastes iodados dão mais reação. Pacientes com asma, que aí não tem nada a ver, tem reações mais graves, mas não pacientes com alergia a camarão. Não tem relação. E assim, então, e comigo foi de repente. Como que é esse mecanismo de... eu comia, exatamente, de repente, não posso mais comer. Como na realidade, a gente não tem essa varinha mágica para saber a chance que você tem de ter alergia. Então, tem famílias que só tem uma pessoa que é alérgica, não tem história familiar. Geralmente, assim, tem história de atopia. Um pai tem asma, o outro tem alergia rinite. Mas, mesmo assim, eu tenho pacientes que só ele teve alergia, do nada. Não quer dizer assim, não tem como eu prever. Porque eu também recebo muito isso em consultório. Chega um paciente e fala assim, eu queria saber de tudo que eu sou alérgico. Eu falei, não tem como.
Existe até um teste que está muito em moda, que apareceu em algumas revistas de moda, na Vogue e tal, que é uma IgM mediado, um teste que faz na Alemanha. Então, esse teste não tem comprovação científica nenhuma. E mesmo você tendo um teste positivo e você não tendo a clínica, não quer dizer que você é alérgico. Então, por exemplo, se eu fizer um teste de alergia a leite, a proteína do leite, em você, pode dar positivo, mas você toma o leite e você aguenta, numa boa. Então, alguma coisa do seu sistema imune suprime a inflamação. Então, por isso que às vezes assim, eu não gosto de fazer muitos testes, porque se vier positivo não me diz nada, se não tem a clínica. Então, tem que ter a clínica e, às vezes, o teste positivo, que tem vários mecanismos alérgicos que não só os dos testes. E aquele teste alérgico clássico, que coloca plaquinha? No braço, exato. Então, a gente tem 2 tipos de testes alérgicos. Os IgE mediados, que você faz no braço, que é rapidinho. Você pinga uma gotinha no braço, em 20 minutos já dá uma resposta. É um tipo de inflamação. Pode ser um exame de triagem? Pode, mas tem que ter a clínica. Para que serve esse teste? Por exemplo, você comeu lá uma comida que tinha camarão, tinha castanha, tinha um monte de coisa e você teve uma reação. Eu quero saber qual é o alérgeno seu. Tem um monte de coisa na comida, então aí é legal testar. Tem ele no braço e tem o IgE sérico, que eu colho no sangue. E tem um teste que você cola nas costas, que é uma reação tardia, que não é mediada por célula, é um pouco diferente. Então, esses pacientes, às vezes, ele tem uma eosinofilia, esofagia eosinofílica, é um outro tipo de inflamação, e aí a resposta é tardia. Você cola nas costas, pode ler em 24, 72 horas, né? Então, é um outro tipo de inflamação, é um outro tipo de alergia, mas é alérgico. E a gente sabe que hoje a gente faz alguns testes para alimentos em alguns pacientes que têm dermatite atópica, mas as reações são tardias mais do que essas imediatas. No caso, seria a indicação do teste das costas, né? Que é o PET teste, que é para reação tardia e que pode ter alimentos que causam essas reações tardias, sim. Bom, a gente está falando de alergia e você citou, então, exatamente a mediação inflamatória da reação alérgica. Sim. Então, vamos situar o telespectador, o que acontece, assim, você não sabe que tem alergia ou você sabe, entrou em contato, às vezes até para testar, então, tudo bem? Sim, o que acontece com o organismo e qual o risco que a pessoa corre ao ser exposta, ao entrar em contato, então, com uma substância que, sabidamente ou não, vai fazer mal para ela? O que acontece? Se isso é bem definido, então assim, as reações, principalmente de camarão, amendoim, que são mais no adulto, que não tem cura, vai ser para sempre, cada vez que expõe, ela pode ter uma reação mais grave, sim. Então, não é para testar. Então, se você tem alergia, evita a substância. E a gente não tem teste para tudo. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que chega e fala assim, olha, eu comi kiwi e passo mal. É uma fruta. Você fala assim, olha, você vai tirar o kiwi. Eu não tenho um teste, eu consigo fazer um teste no braço, mais ou menos. Mas você tira da alimentação. E é para tirar, não é para testar, porque você pode ter uma reação grave. É para tirar. Então, não é para tomar. Aí você tem que ler, por exemplo, tem alguns produtos que tem miojo, tempero de camarão. Então, tem que ler a embalagem para ver se tem, enfim. Então, tem que ser muito rígido. Se você é alérgico a um alimento, você tem que ler a embalagem, porque às vezes não aparece assim, contém leite, entendeu? Então, contém caseína, que é uma proteína do leite. Então, tem que estar muito ligado e uma vez confirmado e você tem sintoma, você tem que tirar. A gente tem pacientes graves com alergia a leite. Aqui em Bragança, assim, no meu ambulatório, que é de alunos e no hospital, eu conheço um paciente que é grave, que tem reação, que tem dispneia mesmo. Então, assim, a alergia a leite existe, tem pacientes que tem, mas graves são poucos. São poucos os pacientes. Mas, detalhe, né? Você não sabe nem se tem, quanto mais se você vai fazer uma alergia grave. Não sabe. É assim, de repente você pode fazer uma reação, né? Então, hoje em dia, assim, a gente não tem como prever. Então, sabe que alguns alimentos são mais alérgicos, mas não é para ter restrição alimentar, nem essa maluquice, tipo assim, não vou comer mais, não vou tomar mais leite, não vou comer mais glúten. Então, assim, as dietas restritivas, no futuro, também vai te trazer prejuízos. Acho que a gente não pode ser exagerado. E não dá para prever. E não quer dizer também que se você tirar, você não vai ter alergia. Entendeu? Isso diminui a quantidade de ingesta. Então, tem que ter muito cuidado. Principalmente as mulheres, que agora virou assim, o leite, que espero que você fale, que virou um dos vilões, a gente precisa de cálcio, né? Sim, então, sem dúvida. Dos grandes fontes de cálcio nosso é o leite e derivados. Então, se você tira leite, é para tirar tudo. Você vai tirar leite, queijo, iogurte,
cremes de leite, enfim. Então, você diminui a ingestão de cálcio, então você tem que repor de alguma forma. Então, tudo que a gente tira, a gente tem que ter consciência com acompanhamento médico e com nutricionista para ter uma ingestão adequada com outros nutrientes, assim, de outra forma, por exemplo, verduras de cores escuras, enfim. É muito importante o que você falou, que exatamente, a gente tem que... Você vai tirar, você tem que saber o que colocar, você não pode ter um prejuízo ali na sua dieta. Sim. E bem lembrado, porque agora a gente vai para o segundo bloco, e no segundo bloco, então, a gente vai falar do leite, do glúten, o que aconteceu, ninguém mais pode comer glúten de repente, a humanidade come glúten desde sempre, Jesus repartiu pão, e agora ninguém mais pode comer glúten, né? Não, vamos discutir isso, e a gente vê exatamente como que a gente pode pegar e substituir no segundo bloco. Combinados? Combinado. Tranquilo? A gente tenta ver no segundo bloco, conforme for a gente vai ter que marcar um segundo programa, a gente já deixa a dica. A gente vai para o intervalo e volta já.